Olá, pessoal, bom dia. Hoje, no dia 20/11, a gente está falando e vamos falar, iniciar, né, sobre o CPC 32, tributo sobre o lucro, tá? Consequentemente, a gente tem a fala sobre o CPC 32 e, normalmente, para quem não trabalha com lucro real, a gente também deve falar sobre o LALUR, tá? Então, essa aula aqui, esse tema eu coloquei, não sei se a gente leva 3 aulas, tá? Mas eu coloquei 3 aulas, eu acho que 2 vai ser suficiente para a gente falar não só da norma, mas também falar do, como é que se diz? Falar aí do LALUR que complementa, tá? Que eu acho bastante importante. Bom, enfim. Então, como eu estava falando, né? Fazendo uma introdução, aí, um overview sobre a norma. A gente tem o CPC 32 e a finalidade dele é justamente fazer o quê? Você eliminar os efeitos fiscais que a gente tem dentro da contabilidade. Tá? Então, quando você elimina esses efeitos, você vai ter uma demonstração que, digamos assim, teoricamente atende o princípio da competência. Porque hoje, o que a gente tem? Nós temos várias despesas e várias receitas e ativos e passivos também, tá? Que eles geram ou não imposto. A gente contabiliza. Por que eu estou dizendo geram ou não imposto? Porque dependendo do caso, pode ser que eu tenha que adicionar, tem casos que eu possa ter que excluir, tá? E aí, nesses casos, eles vão ou não, digamos assim, gerar imposto, tá certo? Bom, só que tem casos que a gente vai lançar contabilmente agora, vai lançar como despesa ou como receita, mas vai ser tributado ou vai abater no imposto de renda somente no ano seguinte ou no outro ano, tá? E por que isso acontece? Porque a legislação não permite. Por exemplo, uma provisão. A gente debita lá a despesa com provisão, credita passivo, né? Mas essa despesa ela não é dedutível. Então, o que acontece? Eu tenho uma diferença aí que a gente chama entre base contábil e base fiscal. Ela não é dedutível, ela vai ser dedutível quando? Toda provisão só é dedutível quando você paga, tá? Ela não é dedutível quando você reconhece. Só férias e 13º que é dedutível, e os encargos. Mas férias e 13º não é mais considerado, e na verdade não é, na sua essência, uma provisão. É um reconhecimento. Como o direito é adquirido, como aquela despesa é efetiva, então, nesse caso, o fisco permite, tá? Porque aquilo o fisco já sabe que você vai ter que pagar para o funcionário. Não é uma estimativa, é um valor real, um valor incorrido, tá? E aí, assim, por conta dessas diferenças, dessas adições e exclusões que a gente tem, a gente tem que fazer lá os ajustes no LALUR e, consequentemente, a gente gera o imposto, seja ele o imposto corrente, que é o imposto do período, ou o imposto diferido, que é o imposto que a gente vai ter que criar lá um ativo ou um passivo de longo prazo por conta desses valores, tá? Basicamente, seria isso. Agora, a gente tem... puxa, eu ia falar uma outra coisinha, me esqueci, mas enfim, a gente vai ver esses conceitos todos aqui nos slides, tá? E basicamente, gente, esse procedimento é para atender o princípio da competência. Então, ele não foge muito disso, tá? Lembrei o que eu ia falar. Esses ajustes, gente, essa questão dessa diferença temporária, isso está atrelado como eu posso falar, ao LALUR, basicamente, né? Então, significa que lucro presumido e simples não precisa fazer esses ajustes. Então, basicamente, eu poderia até falar aqui, pode ser que eu esteja errado, mas que o CPC 32, basicamente, ele não é, digamos assim, aplicável para simples ou lucro presumido. Por quê? Porque lá você não tem que fazer ajuste, tá? Lá você não vai ter que fazer ajuste. Lá você vai ter que apurar simplesmente a base do imposto de renda, a contribuição social, e simplesmente pagar com o lucro ajustado, tá? Então, vamos falar assim, como o imposto incide sobre a presunção do lucro, então não tem muito o que se falar. Agora, pode ter? Pode até ter, sim, alguns valores, tá? Principalmente no lucro presumido, mas seriam exceções, não é como no lucro real, tá? Seriam basicamente exceções, mas até é possível, tá? Por exemplo, você tem um faturamento, você emite as notas, mas recebe, você tributa a partir
do seu recebimento, certo? Então, veja que aí você tem uma receita num período que é diferente vamos falar assim, você tem um faturamento aí, um lucro ou prejuízo que vai ser diferente. Em período diferente quando você recebe, né? Quando você tem o caixa. Mas como a gente tributa pelo presumido, né? O resultado é presumido, então acho que dependendo, na maioria das vezes, a gente não precisa nem fazer ajuste, tá? Bom, basicamente é isso a norma, né? Então vamos entender aí o procedimento, os conceitos e como que a gente tem que fazer a aplicação dele, tá? Bom, ó, então, uma das primeiras coisas que a gente tem que lembrar é que o lucro presumido, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Não, quer dizer, o lucro presumido não, o lucro, na verdade, ele tem essas alíquotas aqui, pessoal, os tributos sobre o lucro. Essas alíquotas, elas são iguais para todas as empresas, exceto, se não me engano, o Simples, que é um pouco diferente, a alíquota é reduzida. Mas, quando a gente fala aqui em tributos sobre o lucro, nós estamos falando de 15% de imposto de renda e 10% de adicional. Ponto, é isso. Tá? E 9% de contribuição social. Para lucro real e lucro presumido. Ponto. Ah, mas o lucro presumido não é 1,2, 2,4, 4,8? Não. Essa alíquota, ela é sobre a base. Então, se você pega lá, por exemplo, você pega o valor do faturamento, aplica a presunção do lucro, vamos for um comércio, 8%. Quando você aplicar os 15%, você aplica 15% sobre 8%. Para quem nunca fez esse cálculo, você pegar 15 sobre 8 vai dar 1,2, certo? Então, a gente simplesmente pega 1,2 direto sobre a receita. Mas você, na verdade, está pegando a receita vezes 8% e vezes o que dá, que seria o lucro presumido, vezes 15%. E se passar de 20%, você tem um adicional de 10%. E vou fazer a mesma coisa com a contribuição social. Aplico 12%, depois aplico 9%, que dá, se eu não me engano, acho que é 1,08, né? Se eu aplicar direto sobre a receita. Vejam que nós estamos fazendo um cálculo matemático direto, mas na prática nós estamos aplicando esses percentuais aqui. Então, em termos de lucro no Brasil, gente, este é o procedimento, tá? São essas alíquotas aí que a gente tem que ter, tá bom? E que acontece, inclusive, para lucro presumido. Às vezes eu falo que tem gente que não aceita, mas é isso. Ó, esses tributos são apresentados em duas linhas, pessoal. Ou na DRE, eu já vi nas duas situações, isso apresentado na DRE e também nas notas explicativas. Então, lá a gente vai ter o chamado impostos correntes e os impostos diferidos. Essa norma, ela gera esses dois tributos. Aquele que é o corrente é o tributo do ano, é o tributo do período, e o diferido é aquilo que você coloca para pagar ou restituir no futuro. Então, é dividido nesses dois tributos aqui, tá? É o mesmo, tá, pessoal? Você vai ter imposto de renda corrente e imposto de renda diferido, por exemplo. Lembrando que o diferido ele pode ser tanto uma despesa quanto uma receita. O imposto corrente normalmente é despesa ou zero, tá? Ou é uma despesa ou zero. A diferença vai estar no diferido, que no diferido ele pode ser receita. Aí você vai falar, mas peraí, como que eu tenho um imposto sendo uma receita? Sim, justamente isso que esse CPC cria, né? Porque às vezes eu tenho, por exemplo, eu estou pagando mais imposto nesse período, e, por exemplo, você lançou uma provisão, então você debitou resultado. Naquela provisão, o fisco não aceita que você deduza da base de cálculo. Então você está pagando mais imposto. Quando chega no exercício seguinte, eu vou me recuperar desse imposto. Então, veja, eu já crio ali um lançamento contábil que eu vou creditar impostos diferidos e vou debitar tributos diferidos no ativo, que vai ser um crédito tributário. Então, essa linha, quando a gente olha aqui de tributos ou impostos diferidos, seria melhor até chamar de tributo, né? Diferido, a gente tem aí como receita ou como despesa, tá? Ó, o grande desafio aí do ponto de vista contábil é o registro desses impostos pelo regime de competência, que é o grande mote aqui dessa norma, tá? É atender o princípio da competência. Ó, já que certas receitas e despesas são contabilizadas nesse ano, 2021, você lançou direitinho, atendeu o princípio da competência, mas elas vão ser tributadas ou dedutíveis, e aí você olha o lado do fisco, porque ele não aceita, ou tem determinados passivos que você reconhece, mas ele entende que aquele passivo
digamos, uma receita, então você tem que tributar, né? Isso vai acontecer em outro período contábil. E aí, se você lançar simplesmente no outro período, você não atende o princípio da competência, tá? Bom, então, ó, a questão principal na contabilização dos tributos sobre o lucro, ó, é como contabilizar os efeitos fiscais atuais e futuros. Então, os atuais, a gente não tem como fugir, porque a gente tem que fazer de acordo com a lei. E os futuros acaba caindo aqui nessa norma, tá? Então, primeiro, ó, o A, a gente tem futura recuperação ou liquidação do valor contábil dos ativos ou passivos que são reconhecidos no balanço patrimonial da entidade. Então, como é que eu reconheço, por exemplo, alguns ativos e passivos que eu lanço hoje e que eles vão gerar diferença contábil, que eles vão gerar, por exemplo, impostos que vão ser a pagar ou a recuperar no futuro. Então, essa é uma... a norma vai falar sobre isso. E outra, ó, operações e outros eventos do período atual que são reconhecidos nas demonstrações contábeis da entidade, né? Então, a gente tem operações e eventos que ocorreram em 2021, que são reconhecidos em 2021 e que vão afetar os impostos em 2021, tá? Então, esses itens precisam ser levados em consideração e é basicamente o objetivo da norma, tá? Outra coisa, ó, que eu falei da competência. Então, de acordo com o princípio da competência, se a contabilidade já reconheceu uma receita ou ganho, então se eu tenho lá, hoje, nesse mês, novembro, eu reconheço lá uma receita e tenho um ganho que seja, e isso gerar imposto, ó, a despesa de imposto de renda deve ser reconhecida nesse mesmo período, mesmo que o pagamento seja efetuado em período diferente. Então, gente, o princípio da competência fala do confronto entre receita e despesa. E cada vez que você tem uma receita, um ganho num período, você tem um imposto correspondente, tá? E esse imposto correspondente tem que ser registrado pela competência no mesmo momento em que você tem este ganho. E se for um prejuízo? Bom, esse prejuízo te dá um crédito tributário, certo? Então, se houver previsão de recuperação, ele também tem que ser reconhecido nesse período. Então, esse é um outro item que a gente vai detalhar mais para frente, né? Ó, quando as transações e outros eventos, então, forem reconhecidos na DRE, todos os efeitos fiscais também serão reconhecidos na DRE. É princípio da competência, gente. Reconheça um ganho ou uma perda e o benefício fiscal ou o imposto a pagar vai ter que ser reconhecido naquele mesmo período, tá? Isso é competência. Aqui ele fala de DRE, nesse item do meio, ele fala DRE. No item de baixo ele fala a mesma coisa, só que reconhecidos no PL, ó. Quando as transações e outros eventos forem reconhecidos no PL, os efeitos fiscais também serão reconhecidos no PL. Quando que vai para a DRE e quando que vai para a PL? Bom, para a DRE vai quando é resultado, tá? Para a PL vai quando é outros resultados abrangentes. Então, se você tem algum lançamento lá em outros resultados abrangentes e por acaso esse evento, esse registro contábil, ele gera imposto a pagar ou a recuperar, o efeito tem que ser reconhecido no PL. Se nós estamos falando de uma receita ou uma despesa que gera ali imposto a pagar ou recuperar, o efeito tem que ser no mesmo período, tem que ser no mesmo, não só no mesmo período, né, mas no mesmo demonstrativo, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas até aí, não? Tranquilo? Tudo bem, Darlene? Agora acho que ela está me ouvindo. Tudo bem, Darlene? Bom dia, seja bem-vinda, tá? Bom dia, professor, tudo bem? Desculpa o atraso. Não, tranquilo. Aliás, eu estou te devendo uma resposta, né, Darlene? Não sei nem se já foi entregue, mas de qualquer maneira, segunda-feira eu estou bem mais tranquilo, tá? E aí a gente pode conversar com calma. Então, porque ontem a gente teve que entregar aí as nossas DCTFs webs, né? A gente estava falando um pouquinho antes, eu, a Rosa, a Luciana e a Márcia, né? Não sei se o Alex e a Darlene tem que fazer isso lá também, mas a gente correu aí, né? Enfim. Aliás, que vai... Deus é bom, professor. Oi? Deus é bom, isso aí não precisa fazer, não. Não, Alex, eu tenho que assinar embaixo que Deus é bom mesmo, tá? Porque assim, eu conversei com a Rose no começo da semana, ela me deu umas dicas, então quero deixar aqui o meu agradecimento público aqui para a Rose, que me deu umas orientações lá e me abriu a mente. Mas assim, realmente Deus é bom, tá? Deus é bom. Sabe por quê?
porque eu estava com umas dificuldades para entregar, tinha algumas que eu não tinha certificado, não tinha procuração. Eu falei, puxa, e agora? E aí a Rose falou um negócio para mim na terça-feira, eu fiquei pensando, e aí foi assim, ó, na quinta-feira, de quinta para sexta, meu filho, eu falei, ele ficou mal, né? Passou mal, e aí acordou de madrugada, e eu acordei com ele. Aí, quando ele voltou para a cama, eu coloquei ele na cama, eu fiquei pensando. Aí veio esse negócio na cabeça. Eu falei, peraí, mas quando eu gero tal coisa, eu falei, deixa eu pesquisar. Peguei o celular na cama, eram umas 4 horas da manhã. Aí comecei a pesquisar, falei, puxa, dá para fazer desse jeito. Acordei 7 horas, fui lá, testei, funcionou, e aí, graças a Deus, eu entreguei todos sem desespero. Né? Quer dizer, a metade, né? Uma metade eu já tinha entregue, mas estava faltando uma metade. Então, graças a Deus. Então, Deus realmente, Alex, é maravilhoso, né? Porque, então fica aqui o testemunho. Porque o que ele tem me salvado nesses últimos tempos aí, vou falar, viu? Vou falar. Enfim, ó, a Luciana falou que DPI fiscal é só ladeira abaixo. É complicado, né? Complicado, bem complicado. Mas, enfim, né? Então, a gente vai falar melhor na segunda, se você puder, tá, Darlene? Bom, pode falar. Tudo bem, professor, não tem problema. Eu quero falar contigo mesmo para ver a questão das aulas, até quando que eu vou ter aula, né? Porque já está, acho que em março que eu comecei, né? Daí eu só quero me programar, porque o ano que vem eu estou cheio de compromissos, sabe, professor? Aí só quero ver quando que realmente vai terminar essas minhas aulas. Tá. O Alex também está nessa situação, né, Alex? E olha lá, professor, já quer pular do barco, olha. Você viu? Tô vendo. Tô As vendo. conversa. É que o ano que vem tem outra pós para fazer lá, que a empresa... Ainda vai ter a IFRS das pequenas. É verdade, né? Logo, logo, já vai sair logo, logo aí, né, Rosena? Participando da reunião lá, né? Enfim. Professor, só uma adenda, esse evento aí que você passou para nós do FRS das pequenas foi muito legal. Eu curti bastante. É bem legal. Ô, Alex, tem toda quinta à noite, né? A Rose participa bastante, eu, quando não tenho aula, participo também. A Rose sempre coloca no grupo, eu tenho acompanhado bastante. Eu tenho acompanhado. Seria legal participar, sabe? Seria legal participar, porque o pessoal fala lá de. Às vezes eu participo na banca ou não, mas aí se vocês falassem assim, puxa, vamos participar lá no YouTube, né? Porque aí a gente pode ir fazendo comentário e fica bem Já legal. mandei até abraço para eles lá, professor. Aí sim, tá vendo? Aí sim, então. Não Né? foi, Lu? Acho que a Luciana estava. A Luciana falou que o Claudinho até falou com ela lá. Chamaram a Rose no final, a Rose nem respondeu. Ah, é? Estava sem som. Então, estava sem som. Eu falei, poxa, agora a Rose vai falar, né? Mas não. A Rose daqui a pouco tá na banca lá. O Claudinei mandou um beijo para mim. Eu fiquei me achando. Né? Tá certo. O Claudinho é gente boa, gosto muito dele. Mas a Rose participa sempre da banca. Eles me chamam também sempre na banca lá, né? É que normalmente quando eu tenho aula, tal. Agora, por enquanto, tá tranquilo. E agora, pelo menos esse mês aí, acho que restante de mês de dezembro, acho que vai ser um pouco mais tranquilo. Acho que eu vou conseguir participar. Mas seria legal, viu, Alex, a gente participar mesmo assistindo no YouTube, porque a gente pode comentar, falar, né? Mesmo que eu não for convidado na banca, não tem problema, a gente entra junto. Eu vou ver se nessa quinta eu consigo entrar lá. Foi bem terça, legal. Acho que foi terça, né, Rosa, que você estava participando? Terça também. Terça foi legal, da DCTF, né? Achei bem legal. A senhora Marina agora, ela falou, você vai participar. Eu cansada. Muito chique. Meu Deus. Muito chique no último. Ô, Rose, eu não sei se você sabe, mas eu já fui conselheiro no Sindiconte. Eu fui conselheiro. Por 2 anos. Fui conselheiro. Fazia parte do conselho consultivo, né, por 2 anos. Quem era presidente era o Sebastião, que faleceu lá no Peru, né? Ele que fez. E foi tão interessante que, né, gostava muito do Sebastião. O Sebastião, ele mudou o regimento do conselho consultivo para que eu pudesse fazer parte do conselho. Eu fiquei chateado. O Claudinei nem participava nessa época ainda, Rosa. O Claudinei nem era ainda. Ele era membro lá, mas não fazia parte aí lá da direção.
E ele e o Lúcio, né? O Lúcio também é muito amigo dele e o Lúcio muito amigo meu, porque trabalhou com a minha irmã há muitos anos. Ah, o Lúcio é um amor de pessoa, O nossa. Lúcio é sensacional. E ele trabalhou com a minha irmã há muitos anos, então ele sempre pergunta da minha irmã, tal, né? Muito legal, gosto muito dele também. E assim, vale muito a pena. E aquele lá, Alex, que você comentou, também achei muito legal. Eu acho que a discussão foi boa. Tem alguns que às vezes não é legal, não, tá? Né? Mas aquele foi muito legal, a discussão foi boa, o pessoal falou bastante, né? Foi bem interessante. Bom, Só falar para eles, professor, só, desculpa atrapalhar aí. pode falar, pode falar. Pessoal, quem está lá no Sindiconte não ganha para isso, tá? É tudo serviço voluntário. Então, se vocês também quiserem se achegar, né, serão bem-vindos, porque, como dizia o Candeias lá, né, tem que ter os jovens aqui. Isso Então, mesmo. Porque eles sentem isso que a Rosa está falando é uma verdade, é uma coisa que eles sempre falaram, falta lideranças jovens, entendeu? Falta liderança jovens, pessoas que realmente são jovens, que estão aí de cabeça aberta, mente aberta, com novos conhecimentos, uma nova visão. Porque você vai lá, o pessoal é muito velho, o pessoal tem bastante idade. Velho assim, né? Tem bastante idade. E eles sempre falam das novas lideranças, porque as pessoas estão, vai chegando uma certa pessoa, as pessoas vão morrendo, não tem jeito. Né? é só a cabecinha branca lá, Exatamente. professor. Mas também tudo gênio, né? Tudo. Sim. Como é que você chega lá? Você é doido? Eles são muito tranquilo, inteligentes lá. A maioria, Luciana, a maioria. Quando eu assisto, eu acho eles muito inteligentes, ou eu que sou muito burra. Não. Eu acho que nós, contadores, somos muito aí esforçados, isso sim. Com tanta mudança. Eu falo assim, pelo jeito que eu estou falando, dá a impressão que eu estou metendo pau. Não é não. É que tem muita gente lá que assim, tem uma cabeça muito fiscal, nesse sentido que eu quero dizer. Pode ter bastante conhecimento, mas às vezes é fiscal demais, mesmo na área contábil. Então, está muito preocupado, às vezes a gente percebe isso até pelos comentários. É muito preocupado com, mas o fisco e a receita, entendeu? E a gente tinha que sair um pouco dessa caixinha. Né? Sim, o professor até me falou isso, né? Eu sou um pouco assim, estou tentando deixar de ser, porque é uma preocupação de todo contador. Aí a gente acaba com aquela visão, né? Trabalho para receita. E eu não trabalho para receita. Entendeu? E outra, Rose, você falou que você estava pensando em ir para a área de consultoria, tá certo? Então, se você trabalha muito na cabeça no fiscal, assim, pensando só na contabilidade, você tem dificuldade de ir para a consultoria, entendeu? Porque na consultoria, às vezes a gente tem que achar alguns caminhos, não estou falando que são caminhos ilegais, eu não aconselho nada ilegal para ninguém, né? E nem acho que vale a pena, porque você vai correr risco, você vai colocar seu cliente em risco, você está cometendo uma coisa ilegal. Mas assim, às vezes você tem que fazer alguns caminhos que ele não segue exatamente a norma. Tá? Não é ilegal, mas às vezes não segue exatamente a norma, também não é antiético. Essas coisas eu não gosto de indicar, nem me preocupo muito com isso, né? Mas às vezes você tem que fazer isso, a gente tem a cabeça muito, não, mas isso aqui o imposto, a receita não permite. Mas tem que ver se você está fazendo algo para a receita ou se você está fazendo algo para, por exemplo, o seu cliente. A gente pode até pegar esse gancho dessa norma aqui. O CPC 32, ele é um CPC que a Receita, teoricamente, não aceita, porque ali você vai ter uma receita ou uma despesa contabilmente falando que não vai interferir no seu imposto, tá? E ele serve para demonstrar, veja, ele serve para tirar o efeito daquilo que a Receita faz. Né? Ele não consegue tirar 100% porque a gente tem o que a gente chama de diferença permanente. Mas nas diferenças temporárias, ele segue... Como é que se diz? Ele tem... a ideia é tirar o efeito, tá? Que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, se eu só finalizar o comentário da Darlene, viu, Darlene? Eu fiz esse levantamento, o Alex também está próximo já de finalizar, né, Alex? Que você começou em dezembro, não foi? E aí é o seguinte, gente... Janeiro. Eu tinha feito um formulário para a gente separar, assim, a cada tempo eu estou melhorando aqui o nosso curso. Às vezes é que vocês não têm percebido isso, tá? Mas eu tenho feito coisas internas
de acordo com o MEC. Por exemplo, a gente tem uma nova secretária lá na Legale e a gente fez uma discussão e eu falei, puxa, o meu projeto não estava adequado, porque eu estava fazendo o meu projeto considerando carga horária, carga hora-aula, que a gente chama, e aí ela falou, não, tem que ser hora-relógio, se o MEC não... para o MEC aprovar, tal, tem que ser hora-relógio. E aí eu mudei para hora-relógio. E quando eu fiz essa mudança, aquela quantidade de horas que eu tinha, com mais algumas coisas que eu coloquei, a gente extrapolou, o nosso curso tem que ter 360, a gente estava com 400 horas aproximadamente. Então a gente tinha 440 horas a mais de curso aqui, né? Então por quê? Porque tem que colocar lá o vídeo, tem que colocar o material, porque o slide que eu passo para vocês, pessoal, isso conta também para um curso online. Então a gente tem a aula aqui ao vivo, que, por exemplo, hoje eu contava 5 horas, porque era hora-aula. Agora eu conto 4 horas, que é hora-relógio. Tá? Então, das 8 ao meio-dia, nós temos 4 horas de hora-relógio. E tem, por exemplo, o slide, que normalmente a gente leva de 1 minuto e pouco por slide. Né? Mais ou menos isso em termos de leitura. Tem textos que as pessoas podem ler, tem o próprio CPC, que aí você tem, puxa, vai gastar muito mais tempo de leitura, né? Que é o material técnico específico da norma. Bom, isso nossa carga horária extrapolou muito. Então, Darlene, eu refiz fiz essa mudança. Eu fiz essa semana passada, na verdade eu finalizei um pouquinho antes do feriado. E aí agora eu só vou fazer o pente fino e estou fazendo esse levantamento. Eu já fiz, por exemplo, você viu que o Alex falou, eu já falei, Alex, você não tem sua presença aqui nessa aula no ano passado, embora ele tenha assistido, que ele não estava matriculado, né? Hoje ele já vai ter, que eu já anotei aqui. Então eu vou fazer isso e tem os vídeos para colocar para vocês também. Que é isso que está... Hoje o que está pegando para mim é os vídeos. As atividades eu estou postando, a gente tem algumas lá no site, né? Já tenho mais prontas aqui, inclusive. É que eu não consegui revisar ainda, mas é o que eu estava falando para a Lu, tá vendo, Lu? A gente fica tão atarefado no escritório em si, e aí a gente acaba deixando um pouco essa questão do material, mas eu quero parar com isso. Então, por exemplo, hoje a gente tem aí 9 alunos que estão regular aqui nesse curso atualmente, né? No final do ano a gente não vai ter mais o Alex aqui presente, a Daiane talvez igual, talvez 1 ou 2 aulas para frente, ela já deixa também. A Darlene também logo, né, Darlene? A própria Márcia também, né, Marcinha? Né? E a gente vai buscar mais alunos, né, pessoal? Para vocês terem uma ideia, né? Até vou parar um pouquinho a gravação aqui. Muito bem, pessoal. Então, estamos falando aqui, então, dos objetivos, tá? A gente estava falando aqui do princípio da competência, tal, né? Os resultados, eles estão na DRE ou no patrimônio líquido. Esses são os efeitos, eles têm que estar num lugar ou no outro, tá? Bom, olha que coisa interessante aqui, né, gente? Ó. Bom, então, se for provável a recuperação... Não é esse parágrafo, é um outro, mas se for provável que a recuperação ou a liquidação de um valor contábil, então, tornará pagamentos futuros maiores ou menores, porque eu posso ter que pagar ou posso ter que recuperar esses impostos, pode ter as duas situações, do que eles teriam se tal recuperação ou liquidação não tivesse efeitos fiscais, né? Ou seja, então, eu vou pagar mais ou menos por conta do efeito fiscal. Então, se eu não tivesse efeito fiscal, então o valor seria o mesmo, não teria essa diferença. Ó. Então, esse pronunciamento exige que seja reconhecido lá um passivo ou um ativo fiscal diferido, tá? Isso ocorre justamente pela diferença entre parte fiscal e parte contábil que nós temos no Brasil. Isso ocorre também em outros países, tá? Isso não é uma coisa só do Brasil. Tem vários lugares aí que tem essa situação. Aqui, sim, isso é o que eu queria falar. Isso aqui é um negócio interessante que nem toda empresa faz. Tem gente que não sabe, tem gente que não conhece isso aqui, ó. Então, ó, este pronunciamento também trata do reconhecimento de ativos fiscais advindos de prejuízos fiscais. Então, quando a gente tem prejuízo fiscal, o que ocorre? Lá no LALUR, eu vou gerar esse prejuízo fiscal, vai aparecer, e eu vou poder me abater disso depois. E uma coisa interessante, gente, o prejuízo fiscal ele não tem prazo de prescrição, diferentemente do crédito fiscal. O crédito fiscal tem, o prejuízo fiscal não, tá? Aí ele fala aqui, ó, não utilizados ou créditos fiscais não utilizados, da apresentação dos tributos sobre o lucro nas demonstrações contábeis e na divulgação aí das informações, tá? Então,
digamos assim, isso aqui é uma coisa que entrou a partir dessa norma, porque prejuízo fiscal nós sempre tivemos. Então, tem o prejuízo fiscal, eu vou lançar no LALUR, aí à medida que eu vou tendo lucro, lá no LALUR mesmo eu vou abatendo desse lucro até o percentual de 30%, né? Que eu posso abater. Antigamente era 100%, tá, gente? Então, se você tinha um prejuízo fiscal e você tinha lá um lucro, eu podia abater até 100% do lucro. Isso foi mudado com o Fernando Henrique, lá em 95. Olha quanto tempo faz que houve essa mudança, tá? Então, faz um tempinho aí que mudou. Bom, e aí, hoje, então, mas assim, esse tratamento foi sempre dado no LALUR. Hoje, o que a gente tem? Que esse tratamento aqui, ele deve ser feito no LALUR, mas a norma diz que nós temos que reconhecer esse crédito fiscal lá no ativo. Então, se, por exemplo, você fechou esse exercício, você teve aqui um prejuízo, e esse prejuízo gerou ali um prejuízo fiscal que você pode usar no futuro. Você tem perspectiva de lucro, então o valor do prejuízo fiscal que você vai abater no futuro, então eu reconheço lá no meu ativo, tá? Isso é uma coisa que nós não fazíamos antigamente aqui no Brasil, isso não era feito. Tá? Eu, antes das normas, nunca tinha visto alguém, nenhuma empresa fazer isso. Bom, claro que tem algumas restrições aqui, que lá no final dos slides ele vai falar, tá? Tem algumas restrições para fazer esse reconhecimento, e aí eu vou dar quando a gente for falar, eu vou dar sei lá, um testemunho que seja, né? Eu vivi essa situação na empresa que eu trabalhei. Ó, o CPC 32, então, aplica-se a contabilização de tributos sobre o lucro. Perfeito, nós estamos falando de imposto de renda e contribuição social. Então, o CPC 32 ele não está relacionado com outras normas, é somente com essas duas aí, tá? Para fins do CPC 32, então, ó, a expressão tributo sobre o lucro inclui todos os impostos e contribuições nacionais e estrangeiros sobre o lucro tributável. No nosso caso, pessoal, nós temos isso aqui, ó, imposto de renda e contribuição social, e ainda ele fala, ó, o termo tributo inclui impostos tais como imposto retido na fonte, né? Lá fora eles chamam de tax withhold, acho que é isso. É withhold tax, acho que é isso. Que são devidos por controlada, coligado, empreendimento controlado em conjunto nas distribuições, crédito ou pagamento, a entidade que apresenta o relatório. Então, esses impostos, se eu tenho retenção, se de alguma forma eu tenho uma transferência, todos os impostos relacionados aqui a imposto de renda e contribuição social, eles são alcançados por essa norma. Então, ontem, como eu falei para vocês, eu estava dando uma aula, e aí uma aluna perguntou sobre ICMS. Como é que fica, professor, esse caso, né? Ela contou o caso, eu falei assim, olha, nesse caso, minha querida, não fica, porque essa norma não atinge. Eu expliquei para ela como ela deveria ter feito contabilmente, mas eu disse que não é alcançado por essa norma. Então, se eu falar de PIS, COFINS, ICMS, IPI e outros tributos, eles não são alcançados por essa norma, tá? E faz bastante sentido, gente, porque se você pegar os tributos sobre vendas, veja, você pega a DRE, nós já falamos aqui, você tem lá, a DRE começa com a receita bruta, deduções, receita líquida, certo? Os tributos sobre vendas, eles estão acima da receita líquida, e nós apresentamos as demonstrações da receita líquida para baixo. Então, a gente vai mostrar o efeito sobre o lucro que está abaixo, né? Porque se for acima, nem aparece nas demonstrações contábeis, em tese, tá? Para fins de análise. Por quê? Porque quem paga PIS, COFINS, ICMS, IPI, pessoal, não é a empresa, é o consumidor final, tá? Somos nós, consumidores, é quem pagamos esses tributos, não é a empresa. A empresa simplesmente recolhe, ela tira isso do consumidor, porque ela coloca isso no preço, tá? Ah, mas eu não coloquei no preço. Você está fazendo errado, mas você coloca no preço e depois você repassa para o governo, tá? O que é diferente do imposto de renda e contribuição social, porque quem paga essa contribuição, esses impostos, esses tributos, é a empresa, tá? E paga sobre o lucro. Então, por isso que o tratamento é diferenciado e aqui está alcançado, digamos assim, somente aqueles impostos relacionados ao lucro, tá? Bom, a gente também tem o CPC 7, que fala de subvenção e assistência, né? Então ele fala, ó, ele não trata dos métodos de contabilidade quando a gente recebe, então, a subvenção ou assistência governamental, tá? Por quê? Porque o CPC 32, como diz aí no item de baixo, ele fala assim, trata da contabilização das diferenças temporárias,
ou seja, aquelas diferenças que surgem ou que podem surgir a partir da aplicação do CPC 7, mas registro, reconhecimento, mensuração, todos esses fatores, eles são tratados diretamente no CPC 7. Eles são tratados lá, digamos, nessa norma que trata de subvenção. E lá ele vai falar se você recebeu o valor antes, se é tratado como passivo, se você deve reconhecer como receita, se você tem alguma obrigação de desempenho para cumprir ou não. Então, todos esses fatores eles vão estar lá naquela norma. Esta norma busca única e exclusivamente registrar os efeitos de diferenças temporárias que surgem a partir da aplicação do CPC 7. Então, a norma não alcança o CPC 7, mas alcança os seus efeitos quando geram aí as chamadas diferenças permanentes ou diferenças temporárias, tá? Bom, gente, aqui a gente entra aí nas definições, nos conceitos que são dados, tá? Então, vejam, resultado contábil, pessoal, aqui esse conceito é importante, bem importante, porque ó, resultado contábil, embora seja simples, né, ó, é o lucro ou prejuízo para um período antes da dedução dos tributos sobre o lucro, ou seja, fechou seu balancete, o lucro que deu ali, então vamos pegar a Marcinha aí, ela foi lá, pegou um cliente dela, pegou lá, mandou bala lá no Sage, que eu usei bastante o Sage também, viu, Marcia? Minha irmã também usou bastante. Ela foi lá, fez toda a contabilidade, chegou no balancete. Apurou o balancete lá, né? Chegou lá na DRE e viu o lucro. Ainda não fechou o imposto de renda e a contribuição social. Ela, a partir daquele número, ela vai levar para o LALUR e lá vai fazer o ajuste. Então percebam que este resultado ali, que a gente chama de LAIR, né? Contabilmente a gente chama de LAIR. Né? Em inglês tem uma, como é que é? Em inglês acho que é NOPAT, acho que é isso. Enfim, quando você tem o LAIR, ali você está falando do lucro antes do imposto de renda, né? E a gente não usa a contribuição social, mas está embutido lá. Esse é o seu resultado contábil. Então, é o resultado que dá no seu balancete, sem você fazer qualquer apuração de imposto. Este é o chamado resultado contábil, tá? E aí a gente tem o lucro tributável, gente, porque o resultado contábil, ele pode ser lucro, ó, pode ver que aqui ele fala, ó, o resultado contábil é o lucro, tá? O lucro ou prejuízo. E aqui ele fala, ó, lucro tributável ou prejuízo fiscal. Mas qual que é a diferença entre este e este aqui? Ó, que aqui, ó, é o lucro prejuízo para um período, ou seja, o lucro tributável ou prejuízo fiscal, ele não é o que está no balancete, ó, prejuízo é o lucro ou prejuízo para um período determinado de acordo com as regras estabelecidas pelas autoridades tributárias, sobre a qual os tributos sobre o lucro são devidos ou recuperáveis. Ou seja, quando eu pego o meu lucro tributável, é aquele que você apura lá no LALUR. Ele vai falar um pouquinho mais para frente, já vou fazer um spoiler aqui de um slide mais para frente aí, que, na verdade, o lucro tributável, pessoal, é o lucro real. Então, por que a gente tem o lucro real? O lucro real, você está ali apurando o lucro, digamos assim, que é o lucro real. Mas é um lucro real para quem? É o lucro real para a Receita Federal. Não é o lucro real para a empresa. Tá? Então, quando a gente fala lucro real, este é o lucro considerado, digamos, real pela Receita Federal. Porque ali a gente parte do nosso lucro contábil, faz ajustes lá, tirando adições e exclusões, que a gente vai ver isso, e aí a gente então faz essa apuração do lucro real. Tá? Que ele vai dar o conceito aqui, ele vai falar assim, lucro real e lucro tributável, vai falar essa diferença. Tá? Muita gente confunde isso, fala assim, estou no lucro real, meu regime de tributação é lucro real. Tá bom, por quê? Você pega o lucro contábil, vai para o LALUR e lá no LALUR você apura esse lucro real. Tá? Você tem que fazer esse ajuste lá no LALUR. Bom, professor, por que existe esse manicômio aí de fazer um lucro real? Eu acho complicado o cálculo. É complicado, sim, é complicado. E nem todo nuance. Mundo... Oi? São muitas nuances, detalhes. São. Meu Deus, a empresa faturou, tem que pagar X, e não faturou, tem que pagar nada. Sim, deu prejuízo, paga, não paga. O presumido, eu acho o presumido tão simples. Se ele fosse melhorado algumas coisinhas, acho que seria o ideal.
Se nem seria... o simples é simples, Alex, imagine lucro real. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês, viu, Rose? Talvez eu acho que, eu diria assim, talvez o lucro real, comparando hoje simples e lucro real, claro, que vão tirar as obrigações acessórias, tá? As obrigações acessórias no lucro real, mais complicado. Então, eu não sei se o lucro real é tão mais difícil do que o simples, por exemplo. Por que que eu estou falando isso? Porque contabilmente é a mesma coisa para os dois, certo? Bom, a diferença é que no simples eu pego lá o meu faturamento, vejo na tabela e a própria receita já calcula. Então isso facilita a nossa vida. Mas assim, um errinho que você tenha de interpretação lá na receita ou coisa do tipo, você já pode incorrer em erro no simples. O que dificulta no caso do lucro real, né, como a Darlene colocou ali, né, é justamente assim, é você saber o que são as adições e exclusões, tá? É assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Luciana, Rose, Alex, Darlene, Márcia, vocês, qual o nível de conhecimento de vocês, por exemplo, de LALUR, de fazer o LALUR, das adições e das exclusões? Vocês acham que conhecem bem, pouco, mais ou menos? Vi só na faculdade. Só na faculdade, Rose? Hoje você não tem nenhum lucro real. Tá. Não. Quem mais aí, pessoal? Darlene? Eu não conheço nada. Nada? Ah, sou muito ruim. Tá bom. Prefiro, para falar que, sei lá, não. Eu prefiro falar que nada do que mais ou menos. Nada. Darlene, você conhece? Você aplica lá na empresa? Não? Aliás, pessoal, a Darlene, eu não sei se vocês sabem, mas a Darlene, ela... complicada essa moça aí, hein? Ela esteve em São Paulo aí no feriado e não falou direito para todo mundo que poderia ter tomado um café, ter feito uma recepção para ela aí, né? Enfim, né? Poderia ter pago um café para a Darlene aí, né, Darlene? Enfim. Bom, a Darlene falou que também não conhece, né, Darlene? Você já conhecia São Paulo, né, Darlene? Passeou bastante aí, né? Enfim. Bom, gente, então eu vou falar... Peraí. Caiu minha caneta aqui. Muito bem, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos falar esse material aqui, e aí eu vou falar do LALUR para vocês. Eu tenho um material preparado de LALUR, vou falar para vocês. Lá na Legal eu não falo, hein, Alex? Lá eu não vou falar isso, porque eu vou falar só a norma, né? Aqui eu vou explicar para vocês o LALUR direitinho e as principais adições e exclusões. Por isso que para essa aula, pessoal, eu programei 3 aulas, tá? Então a gente está... Hoje eu estou pegando mais leve aqui no conteúdo, porque a gente tem tempo suficiente, dá para a gente falar, digamos assim, porque está programado 3 aulas para isso, justamente porque eu sempre falo da norma, depois eu vou para o LALUR, tá? Para vocês entenderem bem como é que funciona, porque na prática muita gente não conhece. Mas via de regra, para a gente entender, viu, Alex, por que a Receita Federal não aceita? Porque senão eu vou ficar fazendo lá, por exemplo, lançamento de provisão, provisão, e muitas vezes são provisões, digamos assim, fictícias, porque a parte contábil, veja, a teoria contábil, as normas, fala que você não tem que fazer, você tem que reconhecer aquilo que é provável, tá certo? Mas a gente sabe que tem colegas, que tem contadores, né? Que tem empresários que querem reduzir o lucro. Então, se for permitido todo tipo de dedução da receita, o que vai acontecer? Simplesmente as pessoas vão fazer um monte de provisão, de lançamento para pagar menos imposto. Aí você está no lucro real e vai ter sempre prejuízo, entendeu? Só que na prática você está enchendo o bolso de dinheiro, você está sonegando. Então a receita, ela efetivamente tem algumas precauções. Via de regra, pessoal, lógico que a gente tem mais detalhes, mas via de regra, a gente tem que pensar assim, por exemplo, principalmente o caso das despesas que você tem muito mais itens, né? No caso da receita você tem menos, mas a gente pode pensar assim, no caso da receita, basicamente, tudo é tributado, você tem as exceções, lógico, tá? Você tem as exceções. Aí você vai ter aquela exceção se você fatura e recebe pelo caixa, né? Você tributa pelo caixa, porque você trabalha com construção civil, se você trabalha para o governo, enfim, tem algumas atividades que a Receita permite que você seja tributado pelo caixa, então você tem que ver isso daí. Tem determinadas atividades, por exemplo, subvenção aqui, às vezes você tem uma subvenção que você vai lançar no passivo, mas a Receita entende que aquilo é receita, então você precisa lançar e tributar, mesmo que você contabilmente tenha lançado no passivo. Ó, esses fatores que eu estou falando para vocês é o que gera a chamada diferença permanente e diferença temporária que a gente vai ver. Agora, o que pega mais são as despesas. A gente tem muitas despesas que a gente contabiliza e que o fisco não permite
que seja dedutível. Via de regra, né, pessoal, ele define da seguinte maneira. Primeiro, faz parte da atividade da empresa? Se faz parte, então tudo bem. Segundo, é uma estimativa ou é incorrido? Porque a Receita permite que você deduza do imposto de renda aquilo que efetivamente incorreu na sua empresa. Se aquilo não é incorrido, não é efetivo, então ela não deixa você abater do imposto. Basicamente é este o raciocínio. É claro que tem que ter algumas lógicas aí, né? Mas, por exemplo, eu pego lá a minha variação cambial. Até a Daiane me perguntou isso essa semana. Ela falou assim, eu reconheço mês a mês? Sim, não a Daiane lá com você, Alex, a outra Daiane. Ela me mandou uma mensagem, né, me ligou, falou assim, eu reconheço todo mês? Falei, sim, por competência. E eu tributo? Bom, veja só, enquanto você não fechar o contrato de câmbio, olha a diferença. Então ela tem um contrato de câmbio a pagar e mês a mês ela tem a variação cambial. Tem mês que tem resultado positivo, né? Ou seja, tem mês que ela tem variação cambial ativa ou passiva, isso quer dizer que ela tem uma despesa, tem vezes que ela tem receita, e ela vai ali fazendo o lançamento final. Quando chega lá no pagamento, lá, e aí, aí esses valores, ao longo do tempo, são adições e exclusões. Por quê? Porque ainda o contrato não está efetivamente fechado. Você não sabe o valor, então eu não posso deduzir um valor inteiro e depois tributar. Então a Receita permite que seja pago lá no final, ou seja, você fechou o contrato, aí ali você vai apurar a variação cambial, que se você veio apurando contabilmente ao longo do tempo, ali você vai ter o líquido, vai ser automático. Ali você tributa. Entende? Por quê? Porque ali você fechou o contrato, ali aquela operação se efetivou. Então é este o raciocínio da Receita. Você pega, por exemplo, uma provisão. Uma provisão, como o nome já diz, é uma provisão, é uma estimativa. Embora seja provável que isso vai acontecer na sua contabilidade, também existe a possibilidade de eu estar super ou subavaliando esse valor. E também a possibilidade, embora eu entenda que seja provável, de não acontecer, certo? Pode ser que você não tenha essa probabilidade do acontecimento daquele fator, né, daquela provisão. Então o fisco fala, não, eu aceito desde que seja incorrido. Então, por exemplo, você fez lá um lançamento, você pagou, faz parte da sua atividade, então é dedutível. Basicamente é isso que a Receita pensa, tá, gente? Então, eu acho que essa dica é importante para a gente poder entender quando a gente fala de lucro real, né? Porque aquela coisa, as pessoas falam assim, não, despesa com refeição de sócio é indedutível. Por que indedutível? Né? É indedutível se ele está almoçando com a família dele no fim de semana. Mas se ele está lá no almoço de negócios, com um cliente, com um prospect, né? Ou lá com, sei lá, com a equipe, por quê? Ele está trabalhando, por que é indedutível? Você entende? É lógico, aí você vai pegar o cara, o valor da refeição médio das pessoas na empresa, sei lá, é R$50, vai, 40, R$30, nessa faixa. Aí vem lá uma nota fiscal do diretor que foi almoçar sozinho e gastou R$300 no almoço. R$300 por dia. Pô, peraí. Aí o fisco não vai aceitar, porque não é um valor condizente, entendeu? Ah, mas... Professor, diga. Mas o fisco devia aceitar, porque os melhores negócios para a empresa são os almoços e as viagens mais caras. Sim, eu concordo, Alex, mas se você conseguir comprovar isso, o fisco aceita, entendeu? Ah, tá. O fisco aceita. O problema é que, assim, é que tem muita gente que de cara, pode perguntar, Darlene, é que tem gente que de cara fala assim, não, o fisco não aceita. Não, não é bem assim. É como você falou, ó, não, nós vamos fazer uma viagem aí no final de semana. Tá, quem está indo? Você comprova que foi você, sua família, a família do cliente, o diretor da outra empresa, tal, para você fechar o negócio? Bom, o fisco pode até entender, não, mas é um final de semana, tal, mas veja, a gente foi fechar um negócio. Então, eu entendo que é dedutível, tá? O único problema é que, às vezes, a gente não consegue essa comprovação. Aí, numa fiscalização, ele glosa essas despesas, entendeu? É isso que acontece, tá? Pode falar, Daiane. Ou Darlene, desculpa. Então, professor, a empresa que eu trabalho, as variações cambiais são muito complexas. Por quê? Porque a gente tem vários contratos de empréstimos estrangeiro, por exemplo, Tá. que é a longo prazo. Então, Okay. O que o sistema faz e que a gente configurou contabilmente? Então, ele lança a variação cambial todo final de mês e reverte no dia 1º do mês seguinte.
Por quê? Tá. Porque ainda não é uma realizada, certo? Isso. Então, ele provisiona no final do mês e reverte no mês seguinte. Então, essas variações, essa provisão, a gente vai considerar como uma adição? Então, olha só. Talvez... vamos lá. Como você tem esses contratos, e esses contratos... eu não sei, eu estava procurando aqui... Essa não foi sua pergunta, foi basicamente... Foi essa sua pergunta, não foi ou não? Ah, não. Não, você perguntou de juros sobre aplicação financeira, né? Isso aí é outra dúvida. Tá bom, não, a gente pode falar essa dúvida. Como eu falei que a gente falaria na segunda, a gente já mata aqui, porque isso tem a ver com esse tema, tá? Tem a ver aqui também, que é importante porque isso está falando sobre adições e exclusões. E assim, nós estamos extrapolando um pouco a norma para entendimento efetivo, tá? Não é só falar a norma, mas tem essa questão do que vai ser essa diferença. Porque, por exemplo, variação cambial, essa questão aqui de rendimento de receita financeira, tal, esse tipo de coisa, eles interferem sim na apuração aí, na aplicação do CPC 32, tá? Mas vamos lá, você tem uma variação cambial, tem um fator que precisa ser pesquisado, que eu vou ser sincero, eu não consegui checar ainda. Por exemplo, mas aí é um fator fiscal, tá? Vamos lá, um fator fiscal. Primeiro vamos falar o aspecto contábil. Contabilmente é o seguinte, você tem um contrato no mês, você tem uma variação cambial, você fechou o contrato no dia 1º, você vai pagar dali 6 meses, vamos lá, 1º de janeiro você vai pagar o contrato em 30 de junho, que normalmente é 180 dias, né? É muito comum os contratos terem esse prazo. Então, de 1º de janeiro a 31 de janeiro, eu apuro a variação cambial. Então, pode ser ativa ou passiva. Beleza? Então, eu vou ter ali uma despesa ou uma receita, contabilizo. No mês seguinte, eu vou lá e vou ter também essa mesma receita ou despesa. E assim vai indo até o final do contrato. Esse é o procedimento contábil. E aí, assim, tem 2 tipos de reconhecimento de variação cambial, de provisão, de uma série de fatores. A gente tem aquele lançamento que a gente chama de complemento e tem o lançamento que a gente chama de reversão. Então, isso que você está falando, Darlene, é o lançamento de reversão. Então, tem muita empresa que faz o seguinte. Por exemplo, eu contabilizo a variação cambial do mês de janeiro, certo? Quando chega em 1º de fevereiro, eu vou lá, reverto esse lançamento, espero passar fevereiro, lá no último mês de fevereiro, aí eu faço a variação cambial de 1º de janeiro a 28 de fevereiro. Não é isso que você faz? É isso, professor. Aí quando chegou em 1º de março, você reverte, espera fechar março, aí você apura a variação cambial de janeiro a março, não é isso? Isso aí. É isso então, mesmo. Eu não faria dessa maneira. Não faria dessa maneira. Sabe por quê? Porque, olha só, se eu não estou errado, me corrijam aí, você está ferindo o princípio da competência. Eu usaria, no seu caso, a questão da complementação. Entendeu? Quer dizer, não, estaria... Não, até que... vamos pensar um pouquinho. A gente está atualizando o saldo, né, do contrato, com base na competência, né? Porque todo final do mês a gente vai lá e calcula qual é a variação cambial para aquele contrato que está em aberto, mas não é a realizada. Então, por isso... Não, claro, claro. Não, só estou pensando aqui qual o efeito disso no resultado. Quando chegar em fevereiro, veja só o que acontece, olha só. Vejam se o meu raciocínio está errado. De janeiro a 31 de janeiro, você lançou isso no resultado, certo? Ah, não, vai dar a mesma coisa, vai dar a mesma coisa, vai dar a mesma coisa. Bom, o efeito no resultado, tudo bem, vai ser o mesmo, porque eu reverto o que eu tive de despesa num período, eu tenho de receita no outro, e depois eu tenho 2 despesas, né? Eu faria por complementação. Vamos lá, pessoal. Vocês entenderam o que a Darlene está falando no caso de variação cambial? Ela pega de 31 de janeiro, reconhece a de janeiro. Quando chega 1º de fevereiro, ela reverte a de janeiro, e lá em fevereiro ela reconhece aquilo que é de janeiro e fevereiro, ou seja, é o que seria o saldo em 31 ou 28 de fevereiro ou 31 de março e assim sucessivamente. Muito bem. Eu faria de forma mais simples, tá, Darlene? Eu faria o seguinte: de janeiro você reconheceu, janeiro está ali. Tá? Quando chega em fevereiro, o saldo de janeiro está lá. Eu simplesmente vou lá e complemento o saldo.
As duas formas é possível. Não estou dizendo que o que você está fazendo está errado, está certo. Pode ser feito. Eu faria por complementação, porque aí eu vou lá no saldo de janeiro, de fevereiro, eu vejo o meu saldo de janeiro menos o de fevereiro, a variação, e complemento e lanço no resultado. Porque aí, quando eu olho a minha DRE, por exemplo, eu não vou ver um estorno num período, uma complementação no outro. Eu vou ver a variação cambial período a período. Eu, particularmente, acho mais fácil analisar dessa maneira, entendeu? Não sei se ficou claro o que eu falei. Não, entendi, professor. Eu também acho que é mais fácil, mas a configuração é porque o sistema, o SAP, só permitiu dessa forma. E daí ficou bem complexo, que até hoje a gente não conseguiu entender assim claramente quando a gente gera relatório, sabe? Então, tá vendo aí, ó? Viu? Justamente fica mais complexo, fica mais difícil. Por isso que eu acho que fica mais fácil você fazer a complementação, como a gente chama, né? Você ia falar, Alex? Que o efeito parece que é o mesmo, né? O efeito é o mesmo, o efeito é o mesmo. Por isso que eu estava pensando aqui, fiz uma continha de cabeça, o efeito é o mesmo, realmente. Mas para fins de, digamos, de análise, de interpretação dos números, eu acho que fica mais fácil você complementar. É mais simples, é mais fácil. Mas o efeito final é o mesmo. Então, as duas formas estão corretas, ou seja, é por complementação ou por reversão, né, que a gente fala. Tá? O efeito é o mesmo, mas quando a gente gera um relatório que passa para a diretoria, fica muito complexo, porque eles ficam questionando, por que você lançou 35 milhões aqui? Por que você reverteu? Quando ele pede um relatório de um período maior, assim, sabe? E no sistema mesmo que a gente tinha antes, a gente fazia dessa forma que você está falando. Então, era mais fácil para analisar, né? Isso. Mas eu acho que a única dificuldade é essa, em termos quer dizer, não é só essa não, tem o aspecto fiscal também, tá? O aspecto fiscal é o seguinte, ó, como é que você vai fazer? Agora vamos falar do aspecto fiscal. Então, você teve o primeiro mês, você teve uma variação cambial. Eu vou, na hora que eu for apurar o imposto do mês, eu vou lançar no LALUR, eu vou adicionar ou excluir essa variação cambial, porque ela ainda não é efetiva, tá? Isso no LALUR, vou adicionar ou excluir. Quando eu vou no outro mês, veja só, então vamos supor, se você tirou da tributação, tá? Então vamos supor que no mês de janeiro você teve uma despesa de variação cambial, tá? Aí você faz a reversão em fevereiro. Então, se eu tenho uma despesa e eu estou tirando, significa que eu estou adicionando na minha base de cálculo do imposto. Quando chega em fevereiro, eu tenho que tirar, eu tenho que excluir da minha base, tá? Se for o contrário, vamos supor que você teve uma receita de variação cambial, ao contrário, você tem que, no primeiro mês, excluir da sua base, que você não vai tributar. Quando chega no outro mês, eu adiciono aquela variação cambial. Então, o movimento é esse, Darlene. Um mês você adiciona ou exclui, você faz o oposto no mês seguinte. Isto é uma diferença temporária, pessoal, que a gente vai falar aqui. Isto é diferença temporária, porque você tem que adicionar ou excluir no período 1, no período 2 você vai fazer o oposto daquilo que você fez. Então, você vai ter que fazer isso, Darlene, até o final do contrato, entendeu? Então, entendi, professor. É que eu não faço a apuração das empresas do lucro real, eu estou vendo só do presumido. Mas a partir desse mês eu vou precisar fazer, então é por isso que eu estou com essas dúvidas, já estou tentando inteirar. É isso mesmo. Agora, ela perguntou aqui, ó, na apuração do lucro real pela receita bruta, bom, a base de R e contribuição social são iguais? Não. Tem pequenas diferenças, Darlene, pequenas diferenças, tá? Eu não tenho nenhum material aqui, mas assim, você encontra no Google planilhas assim que ele mostra a diferença. Ó. Então, você tem as adições e exclusões no lucro real e as adições do lucro real no imposto de renda e as adições e exclusões na contribuição social. Então, gente, muito importante saber isso, tá? Você não pode, pela nossa legislação brasileira, né, pelo nosso Código Tributário, ter 2 tributos com a mesma base de cálculo. É proibido, não pode. Então, por isso que você não pode ter a base do imposto ser a mesma da contribuição social. Não pode ter. Então, tem algumas coisas que são, por exemplo, dedutíveis para imposto de renda que não são para contribuição social e vice-versa. Tá? Então, eu vou ser sincero, tem trabalhos bem completos, se não me engano, até da própria Receita, que você encontra no Google, que ele vai te detalhar isso daí. Eu já vi, eu não tenho nenhum, senão eu passava aqui para vocês. Tá?
Mas aí, de repente, na semana, como a gente vai voltar a tratar esse tema aí na próxima aula, ou talvez na outra também, eu vou tentar achar um mapinha como esse. Mas, Darlene, como você tem aí uma certa urgência, dá uma procurada que você consegue. Se você achar, se quiser me mandar durante a semana, a gente analisa, eu analiso para você, mas existe, mas a base não é a mesma, tá bom? Outra coisa que a gente tem como adição e exclusão também, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado, é o próprio rendimento de aplicação financeira, tá? Qual que é a sua dúvida aqui na aplicação financeira, Darlene? Eu nem sei exatamente a dúvida, mas vamos ouvir aqui que isso normalmente vai fazer diferença para a gente. Então, a minha dúvida é a seguinte, na apuração por estimativa pela receita bruta, tá? Eu considerei rendimentos de aplicação financeira tanto para IR quanto para CS. Mas aí o meu coordenador falou que eu deveria considerar somente para contribuição social, que eu não deveria considerar rendimento de aplicação financeira para IR. Mas como o tempo dele é muito corrido, assim, ele não me deu mais detalhes. Então, eu pesquisei, eu achei uma instrução normativa, mas não sei se está correto esse procedimento, porque eu entendo que deveria tributar os dois. Porque a receita bruta não é semelhante a apuração do presumido. No presumido, a gente considera o IR para rendimento de aplicação para o IR. Deixa eu te falar aqui, ó. Se eu não me engano, para lucro presumido, não, tem que considerar sim. Tem que considerar. Tem Professor, não tem a separação do rendimento caixa do rendimento... Então, isso que eu vou falar. Isso que eu vou falar. É que assim, tem duas coisas. Tem uma das apurações, Darlene, que eu acho, não sei se é lucro real ou lucro presumido, estou tentando lembrar aqui, que vamos ver isso durante a semana para você, tá? Que é assim, que a receita financeira, ele tem alíquota zero, se eu não me engano, no lucro, não sei se é lucro presumido ou no lucro real, você tem lá um fato que acho que digamos assim, é tributado, mas é lucros, como é que chama? É alíquota zero. Então, em tese, ele entraria na base de cálculo, mas ele é zero, tá? Só que eu não tô seguro para te responder qual é agora, tá? Então, esse é um ponto. Vamos ver se ele entra na base. Mas assim, até onde eu sei, receita financeira entra na base do imposto e da contribuição. Até onde eu sei, isso é igual para os dois, tá? Então, a gente vai ver isso, mas até onde eu sei é igual para os dois. O segundo aspecto que muda é o que o Alex está falando, porque assim, na hora que você está fazendo a apuração, você tem que ver se esse rendimento de aplicação financeira, se ele é efetivo, tá? Ou não. Tá? Por que a gente está falando isso? Porque às vezes você tem, por exemplo, você aplicou num CDB, tá? Então, passou o primeiro mês, aquele rendimento é líquido e certo, você não perde mais. Então, se você não perde mais, você já tem que oferecer a tributação. E aí, como o Alex falou, embora não seja caixa, ele é devido por competência, tá? Então, eu não preciso fazer adição ou exclusão. Agora, tem aquele rendimento que ele como eu diria, ele é pós-fixado. Então, você sabe, a taxa e mês a mês você reconhece ali na contabilidade, mas você não vai tributar. Por quê? Porque você não sabe o rendimento efetivo que vai acontecer no final. Então, você tributaria somente no final, entendeu? Então, tem essa diferença, que é o que ele está falando, que é caixa, e tem outros que você vai recebendo isso de tempos em tempos, você tem lá o recebimento. Por exemplo, aquele come cotas, que eu acho que acontece em março e em setembro, se eu não estou enganado, não é isso? Isso, todo final de mês de setembro, todo final de mês de maio. Isso. O que é o Come Cotas? Você faz um investimento, uma aplicação financeira em cotas, tá certo? Chama Come Cotas porque quando chega nesse período, né, nesses 2 meses aí, seja março ou seja setembro, a própria Receita, ela realiza esse investimento. E essa realização, ela não é assim, ela deveria tributar o rendimento, tá certo? Mas como ela não sabe o seu rendimento, então ela faz o cálculo e pega e diminui das suas cotas. Por isso que chama come cota. Ele diminui tecnicamente as suas cotas. Entendeu? Então, basicamente, é isso que acontece. Então, assim, se o rendimento já é líquido e certo, você já oferece a tributação. Se o rendimento vai ser só lá na frente, você ainda não tem certeza, então você, de novo, cai naquilo que a gente falou, mesma coisa da variação cambial. Eu só posso tributar
no momento em que for efetivo. Enquanto não é efetivo, não tem tributação. Um CDB, por exemplo, como passou o mês, aquele dinheiro não tem como, se você resgatar naquela data, aquele rendimento já é líquido e certo. Então você já tem que tributar. Entende? Você tem essa diferença. Não sei se respondi aí o... né? Respondeu sim, professor. Muito obrigada. Tá? Mas a gente vai ver esse negócio aí desse imposto aí, tá bom? Pessoal, vamos parar por um cafezinho, são 10h05, pode ser? 10h25, 20 minutinhos, 10h25 a gente volta, tá bom? Valeu. Então tá mais, pessoal. Eu vou fechar o link aqui para ele fazer uma gravação e depois a gente volta, então, com o mesmo link, tá, gente? Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.